Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Avro, vamos lá para mais uma aula. Bem, então hoje a gente começará a falar um pouquinho sobre umas aulas referente a uma disciplina muito importante na área da enfermagem e da saúde, que é o que tem a ver, né, com assistência da enfermagem no controle de material e esterilização, né, o famoso popular CME, que no caso você que vai atuar no hospital, você vai ver muito isso, tem uma sala especial, né, que é a área de CME, que é muito importante. Então nós vamos a começar a falar um pouco, aulas sobre esse tema, né, para trazer para vocês o que é e o mais importante que tem a ver com isso. Beleza? Então, pessoal, não esquece de deixar já o like, compartilhar, se inscreve no meu canal e vamos lá, né? Bem, no caso, a gente vamos estar falando, né, sobre conceitos, a nomenclatura básica é mais utilizada dentro da parte do que é CME, a localização dessa estrutura física, né, e organizacional desse CME. Obviamente, essa primeira aula ela se baseia numa parte introdutória. Mas, assim, no decorrer nas próximas aulas, estaremos especificando e nos aprofundando um pouco em cada tema. Beleza, pessoal? Então a gente vai ver basicamente essa parte. Bem, aqui o conceito, né, que trago sobre o que é a CME. Tem vários conceitos no caso, né? A CME, como nós já tínhamos visto na aula de história, no caso da CME, né, que ela só apareceu no Brasil na década de 50, 60, né? Então é relativamente bem nova aqui no Brasil, né? E também na América Latina e obviamente, né? Se você não assistiu a aula, assiste, o link vai aparecer aqui na descrição deste vídeo, tá? Não esqueça também, para isso te ajuda a entender melhor essa parte da CME, nos inícios, né? Então, como eu falei, ela tem vários conceitos, tá? Esses conceitos, alguns que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde, grande parte por eles, né? Mas se iniciou em 1987 e ela nos estabelece que CME é um conjunto de elementos destinados à recepção e expurgo, preparo e esterilização e guarda e distribuição do material para as unidades de estabelecimentos de saúde. Obviamente o conceito é bem geral, porque a gente não está falando do que é esse material, né? A gente vai ver tem vários tipos de materiais, né? Os produtos, no caso, destinados para a saúde, enfim, é um conceito assim aceitável do ponto de vista geral. Mas então a gente vai seguir observando, né, um dado próximo pela Anvisa, em 2009, tá? Em 2009, a Anvisa nos fala que CME é uma unidade funcional localizada nos serviços de saúde destinada ao processamento de produtos para a saúde, ou ainda assim, já estabeleceu melhor, né? Um conceito já mais específico. Porém, ainda falta especificar algumas coisas em 2009 nessa unidade funcional. Então vamos ver outro que já foi dado para as primeiras RDCs, no caso as famosas RDCs, né, resoluções da diretoria colegiado, né, no caso do Conselho Federal de Enfermagem. Aí vamos observar, no caso, que temos um conceito já da RDC 50 de 2002, na qual também podemos observar que o CME, né, que é Central de Material Esterilizado, ou também falam em esterilização, é uma unidade destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais utilizados nas diversas unidades de um estabelecimento de saúde. Pode-se localizar dentro ou fora da edificação usuária dos materiais. Então também é um conceito pouco abrangente, assim, enfim, é um conceito excelente também, né, válido, né, mas assim, conforme as RDCs foram aparecendo, também isso foi mudando, tanto que na próxima RDC 15 de 2012, ela nos especifica, né, um conceito já assim como o seguinte, né, que CME é o Centro do Material e Esterilização, que é o próprio nome, né, uma unidade funcional, né, que é destinada ao processamento de produtos para a saúde e dos serviços de saúde, né, os famosos PPS.
E, obviamente, os serviços de saúde são hospitais, clínicas, consultórios e unidades básicas. Tá? Então, também um conceito válido, mais moderno no caso. Mas depois de você observar, né, de ler todos esses conceitos, a gente pode abranger, porque ainda assim a gente percebe que assim, não sei o que acontece, mas os conceitos, assim, como que falta uma coisa, mas aprofundaram em outra. Então eu quis fazer um conceito, assim, um pouco, né, no caso, pela vivência, né, e pelo que a gente estuda sobre essa disciplina, e o que a gente já vivenciou, né, na área. Então a gente fez um conceito baseado em tudo que a gente já leu, né? Então é um conceito próprio que fala que o Centro de Material de Esterilização é uma unidade considerada de apoio, né, uma unidade que já vimos nos primeiros conceitos que falam de apoio, depois não falaram mais nos outros conceitos, no qual todo produto para a saúde, PPS, como a gente tínhamos falado, passível de processamento, ou seja, todo aquele que pode ser processado e que vai passar pelo processo de recepção, está mais específico, recepção, limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, qualquer dos dois, armazenamento e distribuição. Sendo assim, o CME é a unidade que tem como principal missão, além do conceito a missão, transformar um material contaminado em desinfetado ou estéril, novamente ressaltando, né, se um ou outro, para uma nova utilização, garantindo a eficácia e segurança de todo esse processo. Então, ele seria um conceito bem abrangente, na qual fala o conceito e até a missão, que também é uma coisa importante para nós focarmos, né, no caso do central de material e esterilização. Beleza, vamos para o próximo. Bem, a missão, como nós já tínhamos visto, né, mas de forma mais geral, é abastecer os serviços assistenciais e de diagnóstico com materiais processados para garantir a quantidade e qualidade necessária para uma assistência segura, né? No caso, com o fim de toda a unidade de saúde. Na nomenclatura, a gente que já viu, né, CME pode ser centro ou central de material e esterilização, ou centro de material esterilizado também alguns falam, mas normalmente nós utilizamos mais aquela que, no caso, centro de material e esterilização, né? Obviamente que é um local que reprocessa os mais diversos tipos de materiais e ainda controla o processo de esterilização, que é importante, né, no caso. A localização, ela pode ser dentro ou fora, como a gente vai observar agora nesse slide. Se for fora, tem que considerar aspectos importantes que não prejudiquem a qualidade do material reprocessado, como a manutenção de embalagens, muito importante. A gente vai falar uma parte importante sobre as embalagens, no caso para esse transporte e armazenamento, no caso. E já se for dentro, no caso tem que estar dentro, obviamente, da unidade de saúde, tem que estar próximo da unidade fornecedora, aquela unidade que fornece, né, no caso, esses materiais para serem, no caso, processados, como almoxarifado, rouparia. E também unidades consumidoras, que é onde a gente vai entregar esse material processado, né, como centro cirúrgico, UTI e unidade de pronto atendimento. Cabe destacar que quando é fora, obviamente a gente está se referindo, no caso, a CMEs que são terceirizadas, que obviamente, porque assim, como a gente tínhamos falado na história da CME, né, da Central de Material de Esterilização, assim, no início era centralizado, né, mas depois começou a ser descentralizado. Então, unidades terceirizadas pegaram esse serviço e desenvolvem esse serviço para unidades de forma privada. Então, por isso que a gente especifica nessa localização se é dentro ou fora. Beleza, galera? Bem, essa localização ainda pode estar ou não contíguo ao centro cirúrgico, mesmo estando dentro do centro cirúrgico, deve ser uma unidade autônoma, independente, porque muitas vezes o que acontecia antigamente, na verdade, era aí, né, que ficava centro cirúrgico, UTI, fica aí que iniciou. Mas só que estava misturado com o próprio centro cirúrgico, então ela teve que se tornar uma unidade autônoma, independente, como está falando o conceito.
que obviamente ela vai conter uma chefia, é totalmente independizada, né, de funcionários somente alocados para desenvolver esses processos, né, no caso de materiais. A finalidade e objetivo do CME, né, deve ser considerado como cartão de visita de uma empresa. Alguns conceitos que você capaz pode ler pela internet fala que o coração do hospital. E a finalidade do CME é de assegurar a quantidade e qualidade de materiais necessários a todo o hospital, para que os pacientes possam ser assistidos com segurança, né? No caso, obviamente isso envolve o preparo, a distribuição e controle dos materiais hospitalares. Assim mesmo, aqui eu deixo para vocês, no caso, né, quais são alguns dos objetivos mais específicos. Quando a gente entrar nas legislações, a gente vai observar, no caso, cada uma delas, né? Estamos mostrando aqui, né? Obviamente tem mais, isso depende, né, do tipo de funcionário, do tipo de centro de material de esterilização, mas normalmente, né, receber e desinfetar, separar os artigos que requerem para o reprocessamento, lavar os artigos de maneira cuidadosa e sistemática, isso está demais falar. Receber roupas provenientes da lavanderia, empacotar os artigos a serem reprocessados ou serem esterilizados, esterilizar os artigos e roupas provenientes da lavanderia. Então é muita coisa, né, que acontece. Assim também tem outros, né, como esterilizar os artigos e roupas por métodos adequados. A gente vai observar e vai falar sobre esses métodos, no caso, né, se são métodos físicos ou químicos. Obviamente também realizar o controle de qualidade, né, o controle microbiológico, para ver se foi eliminado a carga microbiológica, como estabelecer regras para armazenar e distribuir os artigos e roupas às unidades consumidoras, que tínhamos falado, zelar pela proteção do paciente e do funcionário. No caso também está envolvida com atividades técnico-administrativas, também desenvolver a parte burocrática, né, administrativa, planejamento, organização, coordenação, orientação e supervisão de todas as atividades realizadas no setor, porque, obviamente, né, temos no caso, o responsável geral, né, que é um enfermeiro, no caso, que ele tem que realizar essas coordenações, orientações, supervisão do que está acontecendo, né. Também como definir escalas, treinamentos, que é a educação continuada, entre outras. Assim, que setores compõem o CME, né, no caso? Aí vamos ter, conforme esse mapinha que estamos observando na sua parte direita. Então observamos que tem em vermelho, que é a área contaminada, obviamente, onde começam os processos de descontaminação, desinfecção, que a gente vai falar, né, de pré-lavagem, tudo isso. Temos depois em verde a área limpa, né, onde vai acontecer, obviamente, o armazenamento de todos os produtos que já foram, né, esterilizados ou descontaminados, dependendo do caso. E tem a área de apoio. No caso, essa área de apoio que significa como a zona de esterilização. Obviamente vai ter outras também, né, que a gente vai focando conforme vai desenvolvendo a disciplina. Conforme a RDC 15, o artigo 5º, os CME passam a ser classificados de duas formas, CME classe 1 e classe 2. Elas apresentam esses dois tipos de classe. E ainda, obviamente, essa grande diferença que se dá entre 1 e 2 é por a capacidade de processamento. Então, se você observa, a classe 1 é aquela que realiza processamentos de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa. Daqui a pouco a gente vai ver que é um PPS não crítico, crítico e semicrítico. E ainda de conformação não complexa. Já o EC2, a classe CME classe 2, é aquela que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa. Opa, que é isso? Um faz somente aqueles que não são não complexos e a classe 2 faz os dois, os que são complexos e não complexos. Então a gente vai explicar isso nas próximas aulas, tá? Especificar bem isso, como eu falei, isso é uma introdução do que a gente vai rever no curso, vai ver, né?
A estrutura física e organização do CME, obviamente, se baseia numa área de recepção e limpeza, que é o setor sujo, uma área de preparo e esterilização, que é um setor limpo, né? Uma área de desinfecção química, quando aplicável, ou seja, quando o produto vai ser vai sofrer um processo de desinfecção ou vai ser esterilização, né, no caso. No outro é a área de monitoramento do processo de esterilização e a área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, um setor limpo, né, no caso. Então você vê que tem um setor limpo e um setor sujo. Aí, obviamente, algumas características entre essas classes que tínhamos visto, classe 1 e classe 2 da CME, né, além do que eles processam, né, que tínhamos visto, artigos críticos, semicríticos, não críticos, enfim, complexo e não complexo, entre outros, né? Mas assim, a classe 1 deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos. Essas barreiras técnicas, elas podem ser, no caso, paredes que dividem, né? São barreiras técnicas ou aparentemente também pode ser setores imaginários na qual não pode ter, assim, basicamente, se encontrar os materiais. Já na classe 2 é obrigatória a separação física da área. Lá tem que ter sim essa separação da área de recepção e limpeza das demais áreas. Porque se você lembrar, né, classe 2 é o que é aqueles que são artigos críticos, semicríticos e não críticos, complexos e não complexos. Então abrange vários tipos que a gente vai saber o que é. Já a classe 1 não, né, porque era só não complexo. Então, pelo nome, né, não vou falar ainda o que é, né, para gerar assim uma dúvida, né, não complexa. Então basicamente é algo que não é para se preocupar tanto. Beleza, galera? Entenderam essa parte? Bem, aqui eu mostro para vocês um fluxo ou um fluxograma de recebimento e entrega de materiais. Aqui nós podemos ver, conforme os conceitos que a gente falou, né, de CME, que ela recebe, no caso, materiais, né, para serem processados, que podem ser de quê? Das unidades fornecedoras. Quem são essas unidades fornecedoras? Pode ser, por exemplo, se isso aqui for uma CME terceirizada, ela pode ser de hospitais, enfim, centros clínicas odontológicas, enfim, entre outras. Então, aí chega, né, no caso, os diferentes produtos para a saúde, entre outros dos centros cirúrgicos, as UTIs, as unidades de pronto atendimento, entre outras. Aí vem para o CME, né, no caso. Aí, ou também podem vir também das unidades consumidoras, né, que estão dentro do próprio hospital, né, da própria unidade. Se a gente fala que o CME, ele é de dentro do hospital. Então aí também, obviamente, UTIs, centro cirúrgico, pronto atendimento, entre outros. Aí vão para o CME. Aí, dependendo do tipo de procedimento ou que foi recebido, a gente encontra, né, materiais sujos, podemos ter roupas e materiais limpos e materiais descartáveis. Obviamente a gente vai focar na recepção de materiais sujos. Essa recepção de materiais sujos, elas vão sofrer um processo, né, que a gente está vendo aqui: limpeza e secagem dos materiais, preparo e condicionamento, esterilização, armazenamento dos materiais já esterilizados e a distribuição deles, né, no caso, para onde? Para as unidades consumidoras. Então ela volta novamente para aquele lugar que entregou aquele produto que estava, entre aspas, sujo, né? Que vai para os centros cirúrgicos, para as unidades, as UTIs e para os pronto atendimento. Beleza, galera? Deu para entender essa parte? Importante também saber que a CME só pode processar produtos compatíveis com sua capacidade técnica operacional e conforme a sua classificação. Nem adianta, né, observar, no caso, trazer produtos, porque depende da CME. Se ela somente atende, ela é de classe 1. Então ela atende só produtos, no caso, críticos, semicríticos, não críticos, não complexos. Agora, se você traz um complexo, ai, professor, mas eu não entendo o que é complexo e não complexo. Calma, a gente já vai chegar. Então aí,
Não tem como, né? Tem que se avaliar. E obviamente você como enfermeiro, né, no caso coordenador da área, você vai saber como é que é a unidade, você que vai passar pelos estágios, você que vai passar pelo estágio supervisionado, o que vai trabalhar, você vai observar como que se dá isso e qual que é a abrangência, né? Qual que é a capacidade da sua unidade CME. Outra coisa importante saber que quando esse serviço de saúde, ou seja, uma unidade, no caso do serviço de saúde, que realiza um hospital, né, no caso realiza mais de 500 cirurgias por mês, excluindo partos, deve constituir um comitê de processamento de produtos para a saúde, né, uma CCPPS, né, que deve estar composto minimamente por quem? Pela diretoria do serviço de saúde, né, quem está encarregado, um responsável pelo CME, alguém do serviço de enfermagem, alguém da equipe médica e alguém encarregado da CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então eles conformam tudo isso, essa CPPS, porque são eles que vão avaliar, no caso, como vai estar integrada essa CME nessa unidade e que se sabemos que ela realiza mais de 500 cirurgias, gente, então é uma coisa, muita coisa, né? E que com isso se avalia. E tudo isso aqui está no artigo 8 da RDC 15 de 2012, que é a mais vigente. O planejamento físico e instalações do CME, ela obviamente segue os critérios brasileiros, né, que tem que atender às normas e à regulamentação técnica, né, para que seja para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos em estabelecimentos de saúde. Até a gente já estudou um artigo, né, que foi no caso na aula ETBL que nós tivemos, na qual ela estava especificando tudo isso em um hospital, no caso do Nordeste, como nós tínhamos visto, e que avaliava tudo isso, né, como foi feito, todas essas áreas, o planejamento. Então isso aí é uma tarefa muito importante que vai ser obviamente também planejada pelo CPPS. A RDC 50 de 2002, ela nos especifica, no caso ela sofreu alteração, né, na RDC de 2002, 307, mas recentemente foi criada a RDC 15, que é a mais atual que temos no momento. E ela nos fala sobre esse planejamento que a gente está falando, né? Então, por exemplo, né, o fluxo de materiais da CME, temos uma área contaminada, temos na qual vai ser desenvolvido o processo de limpeza, descontaminação prévia, aí depois passa para a área limpa, né, onde tem os processos finais. No caso, aí vai ter o preparo do material, o processo de desinfecção e a esterilização, né, seja pelos diferentes métodos que nós estaremos falando nas próximas aulas. E o armazenamento, né, e obviamente aqui está faltando aquilo que nós falamos, né, na distribuição, né, nas unidades consumidoras. Aqui, conforme foi falando, se recomenda a existência de uma barreira física que separe, bom, isso a gente já tinha falado agora há pouco, né. Bem, aqui só trazendo para vocês o ambiente físico, né, as áreas que a gente falou, as áreas limpas, as áreas sujas, obviamente são mais específicas, né, por exemplo, a área de recepção e descontaminação e separação de materiais, ela tem que ter 0,08 metros quadrados por leito, com área mínima de 8 metros quadrados, se for no caso a sala composta de recepção de roupa limpa, 4 metros. Então tem uma série de especificações. Isso foi obviamente formulado na RDC 307 de 2002, que nos especifica sobre esses assuntos. Então, galera, deu para entender? Joia? Dúvidas? Alguma dúvida? Aí então a gente conversa, tá? Bem, basicamente estamos chegando no final. Aqui as referências, procure estas referências muito importantes. Tem aqui a RDC atual vigente, né, 2012, RDC 15,
tá? E aqui uns links interessantes, no caso, que fala sobre, enfim, do governo mesmo, os protocolos, os POPs também que a gente vai estar mandando, mas aqui tem alguns links de interesse para vocês, tá? E com isso eu termino essa aula. Obrigado mais uma vez. Meu nome é Álvaro Gauss, sou ministrante da disciplina, e me acompanha no meu canal de YouTube, se inscreve, compartilha e a gente se vê. Tchau, tchau.